Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Diego Fares mais uma vez aqui na área e hoje nós vamos fazer a resolução super detalhada, bem passo a passo, da questão de número 123, prova do Enem de 2022, Enem segunda aplicação ou Enem PPL. Lembrando que aqui no canal, se você voltar aos vídeos anteriores, tem playlists completas aqui com resolução super detalhada de todas as questões de química que já apareceram no Enem, beleza? Hoje a gente vai analisar a questão 123, um assunto, diria eu, galera, praticamente inédito na prova do Enem, ó. Clapeyron, equação de Clapeyron, não me lembro da prova do Enem em algum momento de sua existência, pode ser que sim, mas eu não me lembro, tá, galera? De ter exigido do aluno conhecimento da equação de Clapeyron. Então, uma questão muito interessante, porque ela mescla aqui três assuntos. Gases, estudo dos gases, a gente tem um pouquinho de estequiometria básica, e aí a gente também tem relação de massas, conversão de massa em mol, é algo bem interessante. Vamos então fazer a leitura do enunciado para a gente entender a pegada? O enunciado diz o seguinte: os airbags de segurança dos automóveis são acionados com o impacto, que envia um sinal elétrico para o dispositivo e inicia a reação explosiva do trinitreto de sódio. Aí está aqui a fórmula do cara. Produzindo sódio metálico e nitrogênio molecular conforme a equação. Então essa aqui, galera, é a equação, é a reação que acontece quando o airbag é disparado. E, logicamente, o que faz então o airbag inflar é o gás nitrogênio produzido nessa reação, que é absurdamente rápida. O gás produzido tem função de inflar o airbag. Esse tipo de dispositivo contém aproximadamente 100 gramas de NaN3. Detalhe importante. Considere PV igual a nRT, considere pressão 1 atm, temperatura 25 graus, a constante dos gases, o R, 0,0821, 0 graus Celsius equivale a 273 Kelvin, ou seja, o Enem te deu aqui todas as conversões que você vai precisar e possivelmente usar. Te deu as massas molares também, visto que o Enem não tem tabela periódica, e ele pergunta, nesse dispositivo, o volume de gás produzido em litro é igual a quanto, tá? Galera, primeiro, esse tipo de questão pode ser que para alguns alunos que já tenham um pouco mais de experiência, seja uma questão simples, mas para quem tem dificuldade, naturalmente vai ser uma questão complicada. Eu vou levar em consideração na minha resolução que você tem bastante dificuldade com a química, e esse é o público-alvo aqui do canal, a galera que realmente tem dificuldade, e eu vou fazer a resolução bem compassada. Inclusive, se você achar que está lento demais, você pode dar um tapinha na velocidade, se é que não já deu, né? Um tapinha na velocidade. Mas eu falo devagar mesmo, galera, para justamente a galera que tem mais dificuldade conseguir acompanhar. Então, olha a pergunta aqui, ó. O volume de gás produzido. O volume de gás produzido. Quando ele te pergunta o volume de gás produzido, qual é o gás que foi produzido? Professor, foi o gás nitrogênio. Ó. Esse aqui é o gás produzido, visto que o sódio é sólido. Então, a questão está perguntando, em outras palavras, qual é o volume de nitrogênio produzido. A partir de quem? Ele falou que ele usou 100 gramas de NaN3. Então, reparem que a questão ela te deu a massa que foi usada desse carinha aqui, beleza? Bom, para nós começarmos a nossa questão, nós vamos ter que usar conhecimento de estequiometria básica. Eu tenho a massa do reagente que foi utilizada nessa reação e eu preciso calcular qual é a quantidade de produto que a gente vai formar. Se você tem dificuldade nessa parte de massa, mol e estequiometria, no final desse vídeo eu vou deixar duas sugestões de playlist para vocês assistirem, combinado? Fica tranquilo que já tem vídeo completo aqui no canal, aula completa desse assunto. Então, a gente vai fazer o seguinte, vamos fazer aqui a relação estequiométrica. Esse 2, que é o balanceamento do NaN3, significa o seguinte, para cada 2 mols de
NaN3 que sofrem aí essa reação, nós vamos produzir 3 mols de gás nitrogênio. Nós vamos produzir 3 mols de gás nitrogênio. Então, essa é a relação, é a proporção estequiométrica. Lembrando que a proporção estequiométrica é sempre dada pelo balanceamento da reação, certo? Só que aqui, galera, nós temos a seguinte situação. A questão, ela não me deu massa. Perdão, a questão ela não me deu número de mols, ela me deu massa de NaN3. Então, aqui nós temos duas opções. Ou você transforma esses 100 gramas para mol, para jogar aqui, ó, número de mols do NaN3 e jogar para cá um X, para você achar quanto de nitrogênio a reação vai produzir. Ou uma outra opção é você transformar esses 2 mols de NaN3 em massa e aí você fazer uma proporção massa com mol. Que nessas duas playlists aí, playlist de massa mol, playlist de estequiometria, eu explico direitinho e bem compassado como é que faz, tá? Eu vou escolher, galera, essa segunda opção, eu vou transformar essa proporção aqui em uma proporção em massa. Para transformar uma proporção em massa, eu preciso calcular a massa molar do NaN3, tá, galera? Vamos fazer aqui separadamente. Qual é a massa molar do NaN3? Lembrando que a massa molar é a massa que você calcula pelo somatório das massas da tabela periódica. A questão foi muito legal aqui com a gente, já deu a massa molar do NaN3, reparem, ó. NaN3, a massa molar vale 65. Então, a massa molar do NaN3, 65 gramas por mol. Se a questão não tivesse dado essa massa, eu teria que somar a massa do sódio mais a massa de 3 nitrogênios, tá? Mas aí o Enem já facilitou um pouco minha vida. Um detalhe importante, meu povo, 65 gramas é a massa de 1 mol, 65 gramas por mol. Aqui você tem 2 mols de NaN3. Então, se você tem 2 mols, a massa de 2 mols seria 2 vezes 65 gramas de NaN3. Ó. Essa é a massa do nosso amiguinho, a massa de 2 mols. Professor, posso multiplicar logo 2 vezes 65? Né? Vai dar 130, eu jogo aí 130. Não tem problema nenhum. A minha recomendação, gente, é que nessas contas aqui que envolvem relações estequiométricas, deixa para fazer as multiplicações só no final, porque lembra que na prova do Enem você não vai ter uma calculadora. Então, no final, se você puder simplificar, e com certeza vai dar para simplificar muita coisa, fica mais fácil pensando nisso, tá? Então, pensando na simplificação, eu não vou fazer essa conta, eu vou deixar ela aberta, tá? Então, para cada 2 vezes 65 gramas de NaN3, que são 2 mols, aqui eu vou só repetir, tá? Eu vou produzir 3 mols de nitrogênio. Professor, mas deixa eu só entender uma coisa. Por que o mol do NaN3 você transformou em massa na regra de 3? Porque a questão ela me deu, ó, 100 gramas de NaN3. Se a questão me deu massa, na minha regra de 3 tem que entrar massa. Professor, por que aqui no nitrogênio você manteve mol? Porque eu vou querer descobrir quantos mols de nitrogênio foram produzidos. E por que eu quero descobrir o número de mols? Para que depois eu venha aqui na equação de Clapeyron ó, e substitua o número de mols aqui no N. Entenderam? Essa é a jogada. Então, vamos lá. Se 2 vezes 65 gramas de NaN3 produzem 3 mols de gás nitrogênio, se eu usar 100 gramas de NaN3, quantos mols de nitrogênio eu estaria produzindo? Ó, é o meu X, ok? Então, eu quero descobrir quantos mols de nitrogênio a nossa reação vai produzir usando a massa de NaN3 que ele está usando de fato na reação, que são 100 gramas. Bom, gente, fazendo a multiplicação cruzada, nós vamos ter 2 vezes 65 vezes x. Isso aqui vai ser igual a 100 vezes 3, ok? Bom, passando o que está à esquerda dividindo, vai ficar x é igual a 100 vezes 3,
isso aqui dividido por 2 vezes 65. Legal? Aí aquele lance da simplificação que eu falei para vocês. Ó, por isso que é importante deixar as contas só para o final. 100 dividido por 2, aqui em cima, ó, sobra 50. 50 vezes 3 vai dar 150 dividido por 65. Posso simplificar 150 e 65 dividindo tudo por 5, não é verdade? Ó? Então, estou indo bem passo a passo aqui, gente. Até as contas eu estou fazendo aqui devagarinho, ó, tá? Então, dividindo por 5 em cima e dividindo por 5 embaixo. Nós vamos ter 150 dividido por 5, vai dar 30. E aqui embaixo nós vamos ter 65 dividido por 5, que vai dar 13, beleza? Aqui já não tem jeito, tá, galera? Aqui já a gente vai ter que fazer a conta. Então, esse meu x aqui vai ser 30 dividido por 13. 30 dividido por 13 vai dar um número quebradinho, aproximadamente 2,3. Então, 2,3 mols de nitrogênio. Esse aqui é o número de mols de nitrogênio que foi produzido na reação. Uma vez que você tem, então, o número de mols do nitrogênio, nós partimos, então, para a equação de Clapeyron. Por quê? A questão está perguntando o volume de gás produzido. Se essa questão estivesse me perguntando, galera, o número de mols de gás produzido, a resposta seria 2,3. Acabou a resolução aqui. Qual é o número de mols do gás produzido? Professor, 2,3 mol. Só que a questão está perguntando volume. Como é que a gente converte mol em volume para um gás? Usando a equação de Clapeyron, tá? Equação de Clapeyron famosíssima para o vestibular, não resta tempo. Frasezinhas aí famosas para a equação de Clapeyron. Tem outra que diz, será que existe peixe vivo no rio Tietê? Até apaguei aqui o R do rio, tá? Tem outras assim mais indecentes que eu não vou falar, logicamente para não perder a monetização do vídeo, mas o velha não rejeita... lembra dessa aí? Qual outra frasezinha mais que você conhece aí para lembrar a equação de Clapeyron? Deixa aqui nos comentários, galera, que aí se for uma inédita eu já vou adotar a sua ideia, legal? Vamos substituir então aqui, gente. Qual que é a pressão? Ó, ele falou para a gente considerar a pressão 1 atm, então nós vamos substituir aqui a pressão 1. Lembrando que aqui na constante R, galera, vejam, ó, a constante R, a pressão está em atm, o volume está em litro, a temperatura em Kelvin e a quantidade de matéria em mol. Então, é isso aqui que vai guiar as unidades que eu vou usar no PVNRT, tá? Então, como aqui na unidade do R a pressão está em atm, eu vou jogar aqui atm. O volume é a resposta da questão. O número de mols é o valor que eu achei, tá, gente? Que é 2,3. O valor do R, vou usar esse valor aqui que o Enem me deu, que no caso é 0,0821. Não sei por que ele colocou esse número tão quebrado, mas enfim. E a temperatura, gente, 25 graus Celsius. Não esqueçam que temperatura em Kelvin é igual a temperatura em Celsius mais 273. Então, para você converter temperatura de Celsius para Kelvin, é só somar com 273. Temperatura em Kelvin é igual a temperatura em Celsius, que é 25, mais 273. Colocando aqui embaixo a temperatura em Kelvin, 25 mais 273, 298 Kelvin. 298 Kelvin. Essa é a nossa temperatura em Kelvin. Vou jogar aqui 298, legal? Aí aqui o final, gente, é só fazer essas três continhas aqui de multiplicar, legal? Quando você multiplicar 2,3 vezes 0,0821 vezes 298, o resultado disso aqui vai dar 56, aproximadamente, né, o meu cálculo aqui deu 56,27. Vou arredondar aqui para 56,3 litros, tá bom? Então, resultado que mais se aproximou aqui, ó, 56,5, alternativa correta na letra D. Inclusive, eu acho que esse 0,5 aqui, né, o meu deu 0,3, o resultado deu 0,5, ok.
Se eu testasse aqui e fazer essa conta com R só 0,082, isso aqui ia dar 56,2. Se bem que ia dar um pouquinho mais distante. Não é esse não, é discrepância, mas tudo bem. Resultado mais próximo, 56,3. Essa aqui é a resposta final da questão, tá, gente? Acabou aqui a resolução. Mas, vocês sabem que aqui no canal a parada é diferenciada e eu não poderia simplesmente terminar esse vídeo com uma mera resolução de uma questão, porque aqui é muito mais. Eu quero mostrar para vocês uma outra maneira de você analisar essa questão. Uma outra maneira de você responder essa questão totalmente diferente dessas duas anteriores. Vou passar até uma régua aqui para separar a segunda maneira de resolver essa questão. Professor, qual seria a segunda forma para resolver essa questão? Vamos embora lá. Bom, ele falou para mim que a pressão desse gás vale 1 atm e ele falou para mim que a temperatura vale 25 graus Celsius. Acontece, galera, que temperatura de 1 atm e 25 graus Celsius, nós chamamos isso aqui de CATP. Professor, o que é CATP? Perdão, minha galerinha, a garganta está meio ruim. CATP significa condições ambiente de temperatura e pressão. Existe a CNTP, CNTP é muito conhecida pela galera, 0 graus Celsius e 1 atm de pressão, e existe a CATP, que é a condição ambiente. Vou até colocar aqui para vocês anotarem essa diferença e não esquecerem mais, tá? A pressão, ela vale 1 atm e a temperatura vale 0 graus Celsius. Isso aqui, gente, quando um gás estiver nas CNTP, ó. Então, existe uma diferença entre CNTP e CATP. CNTP, pressão de 1 atm, temperatura de 0 graus. CATP, pressão de 1 atm, temperatura de 25 graus. Combinado? Eu não sei se você lembra, mas é uma constante muito famosa. Quando você fala em volume molar de um gás nas CNTP, é um valor que a galera sabe muito bem de cabeça, porque a gente estuda muito isso em estequiometria. O volume molar, que é o volume ocupado por 1 mol de um gás nas CNTP, ele vale 22,4 litros por mol. É como se esse número ele fosse uma constante, galera. Toda vez que um gás estiver nas CNTP, 1 mol dele vai ocupar 22,4 litros. Muito provavelmente vocês não lembram, mas eu vou anotar aqui e vou mostrar como chegam nesses resultados. Qual é o volume molar na CATP? O volume molar na CATP, gente, vale 24,4 litros por mol. Opa! 24,4 litros por mol. Professor, mas como é que eu sei esses números? É tipo meio decoreba? Tem a opção de você memorizar, o que vai de você, se você acha interessante ou não, ou você pode calcular isso aí. Como é que calcula volume molar, galera? Olha só, esse cálculo do volume molar eu só vou fazer aqui considerando que você não lembra essas duas constantes. Porque se você lembrar do valor dessas duas constantes, a resolução ficaria ultra mega rápida. Não, professor, eu não lembro do valor dessas constantes não, professor. Ok, vamos lá. Primeiro, o que é volume molar? Volume molar é o volume de 1 mol. Não esqueça disso, tá? Volume molar é o volume de 1 mol. Então, se volume molar é o volume de 1 mol, qual é o volume de 1 mol de um gás nas CATP? Aí, o que eu faria? Usaria a equação de Clapeyron para calcular, ó. PV igual a nRT. Qual é a pressão na CATP? Professor, a pressão na CATP é 1 atm. O volume é o que você quer achar. O número de mols é 1, porque lembra que eu estou querendo calcular qual é o volume de 1 mol nas CATP, tá bom? Volume ocupado por 1 mol. O R a gente usa 0,082 mesmo, tá, gente? Que é o valor mais padrão assim do R.
E a temperatura, ó, qual é a temperatura na CATP? Condição ambiente, temperatura ambiente 25 graus, passando para Kelvin, vai dar 298. Se vocês fizerem todo esse cálculo aqui, ó, e achar o volume, basicamente o cálculo aqui é 0,082 vezes 298. O resultado disso aqui, galera, vai dar exatamente o 24,4, que eu coloquei para vocês ali, 24,4 litros. Esse é o volume ocupado por 1 mol de um gás na CATP. Na CNTP, que é o mais famoso de todos, eu já vou substituir direto aqui na equação de Clapeyron, galera. Qual é a pressão na CNTP? Quando você fala em pressão na CNTP, você está falando de 1 atm. Eu quero descobrir qual é o volume ocupado por 1 mol de um gás na CNTP, o valor da constante universal dos gases, 0,082, temperatura na CNTP não é 25. Tem muita gente que erra isso. Quando você fala em CNTP, temperatura normal de um gás é 0 graus Celsius. 0 graus Celsius em Kelvin dá 273. Quando você multiplicar 0,082 por 273, adivinha quanto é que vai dar? 22,4, ok? Fazendo o arredondamento aqui, vai dar 22,4 litros, tá? Então, galera, é assim que você chega nos volumes molares ou na CATP ou na CNTP. Então, considerando que, professor, eu não lembraria dessas duas constantes, tá? Que eu te mostrei como é que chegam nesses valores. Beleza, professor, de posse desses valores, como é que eu faria, então, a resolução? Muito bem. Aí a resolução ela se resumiria a uma regra de 3, porque ficaria assim. Lembrando que aqui na questão, gente, como ele falou 25 graus, aqui na questão é CATP, tudo bem? Ó, olha comigo aqui, ó. Pressão 1 atm, temperatura 25 graus. Então, na questão é CATP. Se na questão é CATP, nas CATP, 1 mol de qualquer gás vai ocupar um volume fixo de quanto? Que eu coloquei aqui, ó, 24,4 litros. Esse é o volume ocupado por 1 mol de um gás na CATP. Se 1 mol de um gás ocupa 24,4 litros, vocês lembram qual é o número de mols do nitrogênio que a gente calculou bem aqui, ó? 2,3. Então, se 1 mol ocupa 24,4 litros, 2,3 mol irão ocupar qual volume? É o meu Y. Esse Y aqui, gente, vai dar 2,3 vezes 24,4, o que vai dar 56,1, tá? Esse resultado aqui vai dar 56,1 litros. Considerando os arredondamentos, né? Porque aqui tem alguns arredondamentos que eu precisei fazer, uns para cima, outros para baixo, enfim. Então, vejam aqui, ó, resultado praticamente igual e, logicamente, que só tem uma alternativa com 56 aí para você marcar, ok? Então, esse aqui, gente, era o grande detalhe dessa questão, é que ela poderia ser resolvida de duas maneiras diferentes. A primeira que eu acho que assim, a grande maioria da galera que conseguiu chegar na resposta certa dessa questão fez desse jeito, que é o jeito tradicional, o jeito assim normalzão mesmo, ou esse segundo aqui, que seria só aquele aluno mais esperto, o cara que tá ligadaço assim, peraí, pressão ATM, temperatura 25 graus, isso aqui é CATP. Qual é o volume molar na CATP? 24,4 litros. Aí você pularia toda essa etapa e já iria direto para cá, ó. Só fazer essa regrinha de 3 aqui no final, claro, já de posse do número de mols do nitrogênio, faria a regra de 3 e chegaria bem rápido aí na resposta do problema, beleza? Eu quero saber, galera, se esse problema para vocês foi fácil ou foi difícil. Contem aqui para mim nos comentários, é importante eu entender como é que está o nível de entendimento aí da minha audiência, legal? Para você que tem dificuldade nessa parte de massa-mol estequiometria, vou deixar aqui aparecendo na tela final duas playlists. Recomendo que você comece assistindo a parte de massa-mol, depois vai para a estequiometria. Curso completo, gratuito, não perde, que é uma excelente oportunidade para você aprender esse assunto, beleza? Vou ficando por aqui, minha galerinha. Vejo vocês no próximo vídeo aqui do canal. Grande abraço a todos e até lá. Valeu!